Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 5, lidando com as dívidas. Vamos ler o verso áureo. O rico domina sobre o pobre, e o que pede emprestado é servo de quem empresta. Provérbios 22, verso 7. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, buscando a Tua bênção, abrindo o nosso coração para suplicar que o Senhor nos ajude a administrar as nossas finanças, a administrar os bens que o Senhor colocou nas nossas mãos, de forma tal que não sejamos devedores de nada para ninguém, nem devedores ao Senhor Deus, que tudo nos deu, nem devedores aos nossos semelhantes. Derrama o Teu Santo Espírito sobre mim e os meus irmãos neste momento. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Queridos, o verso áureo já diz bastante, não é? Provérbios 22, verso 7. O rico domina sobre o pobre. Você tem dúvida quanto a isso? É óbvio que nesse mundo em que vivemos, os ricos dominam sobre os pobres, tirando vantagens deles. Isto é verdade. Se você é senhor e você tem empregados, vocês não podem ser como os mundanos, os que não têm Deus no coração, tirando vantagens, pagando o mínimo possível. Partilhe com os seus empregados os lucros que você tem. Deixe que eles também se beneficiem dos lucros. Aqui diz, e o que pede emprestado é servo de quem empresta. Provérbios 22, 7. É terrível ter que pedir emprestado, queridos. Uma definição de dívida é viver hoje com base naquilo que você espera ganhar no futuro. Quando você quer usufruir de bens no dia de hoje que você não tem dinheiro para comprar e lança mão do cartão de crédito ou de um dinheiro emprestado para comprar aquilo que você não tem, queridos, isto é dívida. Hoje em dia a dívida parece ser um estilo de vida para muitos, mas isso não deve ser a norma para os cristãos. A Bíblia desencoraja a dívida. Nas Escrituras existem pelo menos 26 referências à dívida e todas elas são negativas. A palavra não diz que é pecado pegar dinheiro emprestado, mas fala sobre as consequências, geralmente ruins, de se fazer isso. Ao refletir sobre obrigações financeiras, o apóstolo Paulo aconselhou: paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Romanos capítulo 13 e os versos 7 e o verso 8. Por que a dívida é um flagelo quase internacional, em todos os níveis? Países devem. Os Estados Unidos ultrapassam a 30 trilhões de dívida. Somente os Estados Unidos devem mais de 30 trilhões de dólares. Queridos, não existem dívidas somente dos governos, dos países, mas também dos estados, das prefeituras, dívidas pessoais. Você e eu estamos sendo assediados diariamente para fazer dívidas, contrair dívidas. Nós precisamos tomar uma decisão como cristãos de não dever nada. Quem está falando para vocês? Pastor Samuel Ramos. Deus me ensinou a duras penas. Deus me ensinou a não dever nada para ninguém, exceto o amor com que devemos nos amar uns aos outros. Eu tive uma péssima experiência na administração dos bens, das finanças, e fiquei devendo no cartão de crédito, e me custou muito esforço, muito sacrifício me libertar dos cartões de créditos. Mas pela graça de Deus eu me libertei, queridos. Isto aconteceu lá nos idos anos de 2008, 2009, quando Deus me libertou dos cartões de crédito. Queridos,
Os cartões de crédito deveriam ser picoteados, porque são uma tentação para você ou eu comprarmos aquilo que não temos dinheiro para comprar, fazermos viagens que não temos condições de pagar e vamos colocando tudo no cartão de crédito com juros altíssimos. Nós precisamos tomar uma decisão firme de não dever nada, de não fazer nada que não esteja fora do nosso alcance. Nesta semana, queridos, vamos considerar as razões da dívida e como lidar com ela. Você talvez esteja hoje livre das dívidas, mas pode compartilhar essas informações valiosas desta semana com a família e com os amigos para que beneficie a todos. Que Deus nos livre da dívida, assim como nos livra da lepra. A serva de Deus, Ellen White, diz: fuja das dívidas, assim como se foge da lepra. Na parte de domingo, problemas da dívida. Vamos ler Deuteronômio capítulo 28, abra sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 28, vamos ver então o verso 1 e 2. Deuteronômio capítulo 28 e o verso 1 e o verso 2. Aqui nós lemos: E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. O propósito de Deus com o seu povo não é que eles vivessem mendigando. Mendigos não. Nós somos filhos e filhas do dono do universo, o Criador dos céus e da terra. Aquele que é o verdadeiro dono de toda a prata e de todo o ouro, ele é o nosso Pai. E Deus planejou que nós vivêssemos sem dívidas. Aqui diz, Deuteronômio 28, verso 1, o finalzinho diz: eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E então, a partir do verso 3, vem as bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito o fruto do teu ventre, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantam contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres as tuas mãos. Olha que bênção! E vocês serão povo santo. E aqui diz o verso 12: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos, para emprestares a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Deus planejou que você, filho e filha de Deus, fosse cabeça e não cauda, fosse distribuidor de bênçãos e não mendigos, não suplicantes. Aqui diz o verso 13: e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Quando? Quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e fazer. Queridos, os planos de Deus são os melhores para você e para a sua família. Estudos mostram, queridos, que existem 3 razões principais para que as pessoas entrem em dificuldades financeiras. Observe a lista abaixo, na ordem de maior frequência. A primeira causa de uma dívida, a primeira causa é a ignorância. São muitos que são ignorantes com relação às finanças, não sabem administrar os seus bens. A falta de conhecimento nos leva a perder, a prejuízos. Temos que reconhecer que alguns filhos e filhas de Deus são mais financistas do que outros. Mas, queridos, quando nós não somos bons financistas, nós temos que reconhecer. Por exemplo, um casal, o marido e a esposa, sempre um é mais financista do que o outro. Um sabe administrar melhor as finanças do que o outro. E não deveremos ser machistas dizendo: não, quem vai administrar sou eu. Não, meu querido irmão
e querido amigo, se a sua esposa é mais financista do que você, se ela sabe administrar melhor as finanças do que você, então você permita que ela faça isso para o bem da família, para o bem do seu lar. Portanto, meus queridos, vamos considerar que a primeira causa das dívidas é a ignorância. Mas para isso existe uma solução. Nós podemos buscar ajuda, e podemos buscar ajuda no nosso próprio cônjuge. Porque geralmente duas pessoas, quando se casam, elas não são iguais. Uma é mais organizada do que a outra, uma é mais econômica do que a outra, e nós deveremos nos valer da bênção que Deus nos deu. O financista pode ser o marido e às vezes pode ser a esposa. A segunda razão das dívidas para dificuldades financeiras é a ganância, é o egoísmo, é esse desejo de comprar, 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 acumular e acumular. A resposta à publicidade, às propagandas, ao desejo pessoal. As pessoas vivem além dos seus recursos, gastando hoje aquilo que vão ganhar amanhã. Isto é terrível. Nós não podemos gastar hoje aquilo que vamos ganhar amanhã. As pessoas não querem viver e dirigir e nem se vestir com o que realmente podem pagar. Elas entram em dívidas por causa de carros, por causa de roupas, por causa de alimentos e, pior ainda, muitos entram em dívidas porque são infiéis a Deus. Não devolvem o dízimo fiel, deixam Deus em último lugar e não vai sobrar nada para Deus. Meu querido irmão e minha querida irmã, se você colocar Deus em último lugar, pode saber que Deus também vai colocar você em último lugar. Mas se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, tenha certeza de que Deus também vai colocar você em primeiro lugar. Queridos, Deus assim age. Deus é bom, mas Ele é justo. Ele considera aqueles que o buscam com sinceridade de coração. Se me buscardes de todo o coração, me encontrareis. Mas tem que ser de todo o coração. A terceira causa das dívidas: as pessoas têm dificuldades financeiras por infortúnio pessoal, tragédias, acidentes, doenças, desemprego, coisas que acontecem na sua vida que você não estava esperando e não estava preparado para isso. Pode ser que tenham sido acometidos por uma doença grave e tiveram gastos imprevistos com isso, bem como uma limitação da renda familiar. Podem ter sido abandonadas por um cônjuge gastador. Um desastre natural pode ter dizimado as suas posses, ou podem ter nascido e sido criadas na pobreza abjeta. Há esperança também para estas pessoas. Embora o caminho seja difícil, seus problemas podem ser superados. A mudança pode vir no apoio de amigos cristãos, conselho e assistência de pessoas piedosas, trabalho árduo, aliado à boa educação e à bênção da providência de Deus. Queridos, seja qual for a razão, mesmo que seja culpa sua ou minha, a culpa da própria pessoa, a dívida pode ser aliviada. Graças a Deus, Ele não abandona os endividados. Os endividados terão que fazer algumas mudanças de vida nos seus gastos e nas suas prioridades financeiras. Eu quero que você leia comigo agora a primeira carta de Timóteo, capítulo 6. A primeira carta de Timóteo, capítulo 6, e vamos ler então os versos 6 a 9. Primeira carta de Timóteo, capítulo 6, e os versos 6 a 9. Aqui nós lemos: mas é grande ganho a piedade com contentamento. Ou seja, se você ganha, se você tem o seu salário e está contente, isto é bom. É grande ganho a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Você, quando veio ao mundo, você não trouxe riquezas, e quando você morrer, você não vai levar riquezas também com você. Verso 8.
Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. O contentamento não é a desistência de crescer, não é desistir de melhorar de vida, não. Se você pode ter uma casa melhor, se você pode ter um carro melhor, isto é bom. Deus colocou no ser humano esta ambição de prosperar. Não existe nada de errado com o desejo de prosperar. Prosperar nos estudos, estudar, fazer uma universidade, ser um doutor, ser um empresário. Não existe nada de errado nisso. Nós deveremos ter sonhos financeiros, mas nós deveremos colocar tudo nas mãos de Deus. Nós deveremos fazer tudo para a honra e glória de Deus. Ao mesmo tempo que você e eu poderemos ter nossas ambições profissionais ou materiais, não existe nada de errado com isso, nós ao mesmo tempo deveremos viver contentes com o que temos, contente com o que Deus já nos deu. E agora lemos aqui no verso 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Existe uma armadilha neste desejo de ser rico. Queridos, Jesus disse que é difícil o rico se salvar. Por quê? Porque existem muitas armadilhas satânicas na riqueza. O dinheiro muda o coração de homens e mulheres. O dinheiro e o poder faz com que você se torne uma pessoa muito egoísta. Queridos, aqui diz o verso 10, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Não é o dinheiro em si que é maldição. O dinheiro na mão de Abraão foi bênção. O dinheiro na mão de Jó foi bênção. O dinheiro na mão de Nicodemos ou José de Arimateia, ou o dinheiro na mão de José Bates, um dos pioneiros da igreja, foi bênção para Deus, bênção para o próximo, bênção para a igreja. Mas, queridos, o amor ao dinheiro é o pecado. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. O que Deus está condenando é o amor ao dinheiro. Que o dinheiro que Deus coloca na sua mão, na minha mão, seja uma bênção para a nossa família e seja também vestido, roupa, comida para o necessitado, para o pobre, para a viúva, para o órfão. Porque Deus é amor, Deus é caridade. E assim devemos ser também. Aleluia! Na parte de segunda-feira, seguindo conselhos piedosos. Nós somos seres materiais e vivemos em um mundo material, que às vezes pode ser muito sedutor. Você teria que ser feito de aço e óleo sintético, não de carne e osso, para não sentir às vezes a atração por bens materiais e o desejo de riqueza. Em um momento ou outro, quem não teve a fantasia de ser rico ou ganhar na loteria? Quando eu era bem mais jovem, no início do meu ministério, eu desejava crescer financeiramente, eu desejava ser rico. Mas, queridos, um dia eu li um texto do Espírito de Profecia, onde dizia que não era plano de Deus que os pastores fossem ricos. Então, queridos, eu me entreguei nas mãos de Deus, pedindo, Senhor, que o Senhor coloque na minha mão aquilo que o Senhor quiser. E me ajude a administrar aquilo que o Senhor me dá. Não estou buscando a riqueza, mas eu quero condições para ajudar a igreja, condições para ajudar o meu próximo e também para o sustento da minha família. Queridos, não existe nada de errado em trabalhar duro para ter uma vida melhor e prosperar. Ninguém deveria sucumbir na armadilha de tornar o dinheiro, a riqueza e os bens materiais em ídolos, em o Deus Mamon na sua vida. Deus Mamon é um demônio, o demônio do dinheiro, que é adorado por muitos cristãos. Temos a promessa do poder divino para permanecer fiel ao que sabemos ser certo. Isso é importante porque a tentação da riqueza e das posses materiais levaram muitas pessoas à ruína.
Por isso nós temos que consagrar também nosso bolso, consagrar também a nossa carteira para Jesus. Eu li uma vez um texto escrito por Martinho Lutero, o grande reformador do século XVI. Martinho Lutero uma vez disse: 3 conversões são necessárias: a conversão do coração, a conversão da mente e a conversão do bolso. Sim, meus queridos, a conversão do bolso, porque alguns aceitam a Jesus como Salvador e são batizados, mas não são fiéis nos dízimos e nas ofertas. Era dia de batismo numa igreja e o pastor estava dentro do tanque batismal batizando as pessoas. E ele percebeu quando o próximo candidato, um homem, tinha esquecido de tirar do bolso a sua carteira e estava entrando no tanque batismal com a carteira no bolso. E então o pastor disse para ele: irmão, você esqueceu de tirar a carteira do bolso, vai molhar tudo. E o irmão respondeu: pastor, eu não esqueci não, é que eu quero que a minha carteira também seja batizada comigo. Se eu não fizer isso, eu vou ter sérios problemas com o dízimo e com as ofertas. Sim, queridos, nós precisamos também batizar nossa carteira, o nosso bolso, porque nós abraçamos a Jesus como Salvador, fomos salvos por Jesus Cristo e Ele nos fez mordomos dele, para cuidarmos dos bens dele. Eu também ouvi falar de um casal que ambos eram psicólogos e eles tinham filhos. Eles costumavam conversar com seus filhos abertamente sobre sexo, dando toda a orientação para os seus filhos. Mas, queridos, quando este casal, psicólogos, queriam conversar sobre finanças, eles entravam no quarto e se fechavam lá para conversar às escondidas. Queridos, nós devemos conversar com os nossos filhos abertamente sobre finanças, sobre dízimos e sobre ofertas. Jesus falava de dinheiro abertamente e com muita frequência. Jesus falou do rico proprietário que distribuiu o dinheiro na mão dos seus empregados, dando para um 5, para outro 2 talentos e para um 1 talento. Isto está em Mateus 25, versos 14 a 30. Jesus falou também de Judas, que vendeu a Jesus por 30 moedas de prata. Jesus falou do bom samaritano que usou seu dinheiro para socorrer o homem que foi assaltado na estrada entre Jerusalém e Jericó. Lucas capítulo 10, versos 30 a 37. Jesus também falou do empresário que saiu de manhã e ao meio-dia e também à tardinha a contratar pessoas para trabalhar e combinou com eles um salário, o salário do dia. Mateus capítulo 20. Tudo isso são referências de Jesus sobre finanças, sobre dinheiro. Falou também Jesus Cristo sobre o pagamento dos impostos. Mateus capítulo 22, versos 17 a 21. Jesus também falou do encontro com o jovem rico. Um jovem rico, e Jesus falou dos bens, das finanças dele. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, vem e segue-me. Mateus capítulo 19, versos 16 a 22. Jesus falou do encontro que ele teve com o rico Zaqueu, que distribuiu os seus bens com os pobres e restituiu tudo que tinha roubado. Falou também da dificuldade do rico entrar no céu. Mateus capítulo 19, versos 23 a 24. Falou do rico que era louco, um rico louco que se propôs a encher os seus armazéns de bens e então disse: agora vou me aposentar, estou rico e tenho bens para o resto da minha vida, agora é só curtir e gastar. Lucas capítulo 12, versos 16 a 21. Jesus também falou em Mateus capítulo 6 sobre o estresse daqueles cuja preocupação é o dinheiro e vivem se perguntando: o que é que eu vou comer, o que é que eu vou vestir e como será o dia de amanhã. Mateus capítulo 6. Jesus também contou a parábola do rico e do Lázaro. Falou também da oferta dos ricos e da oferta da viúva pobre. Falou também sobre o perigo de acumular bastante dinheiro na poupança, dizendo: cuidado, cuidado, porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Mateus capítulo 6, versos 19 a 21. E até mesmo no Apocalipse, Jesus falou dos cristãos laodiceanos que orgulhosamente dizem: eu sou rico e de nada tenho falta. Apocalipse 3,17. Queridos, Jesus realmente dedicou muito tempo do seu ministério falando sobre o dinheiro.
E se formos procurar no Antigo Testamento e nos outros livros do Novo Testamento, vamos encontrar muito material suficiente para escrever um livro sobre finanças. Queridos, Jesus Cristo quer que você seja um bom administrador dos bens que Ele colocou nas suas mãos. Se você não tem essa capacidade, provavelmente a sua esposa terá. Ajudem-se mutuamente na administração das finanças. Aceite os conselhos piedosos que Deus tem para você, através da Bíblia, através do Espírito de profecia e através de amigos seus que podem dar bons conselhos. Abra sua Bíblia e vamos ler em Mateus capítulo 6 e o verso 24. Mateus capítulo 6 e o verso 24. Aqui nós lemos: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Quando Jesus fala Mamon, está falando do demônio das riquezas, que tem se tornado ídolo na vida de muitas pessoas, que fazem de tudo para conseguir dinheiro, não medem esforços para conseguir dinheiro, passam por cima de pessoas para conseguir dinheiro, tiram vantagens de pessoas para angariar mais dinheiro e, queridos, aos olhos de Deus, são idólatras, porque adoram o demônio chamado Mamon. Não sirva ao Deus Mamon, sirva ao Deus Jesus Cristo, que nos ensina a dar, a distribuir, a sermos distribuidores das bênçãos de Deus. Aleluia! Na parte de terça-feira, como sair das dívidas? É possível sair das dívidas? É possível. Graças a Deus existe esta esperança. Queridos, quem está falando para você? Pastor Samuel Ramos conseguiu sair das dívidas. Isto foi lá pelos idos de 2008, 2009. Queridos, Deus me ajudou e eu me libertei dos cartões de créditos. Queridos, deixe de usar cartão de crédito. Picoteie os cartões, porque são tentações constantes de comprar aquilo que nós não temos dinheiro para comprar. Por isso estamos colocando no cartão de crédito. Queridos, como sair das dívidas? Nós temos que sair uma a uma. Você não pode sair de todas as dívidas ao mesmo tempo, mas você tem que escolher eliminar uma a uma, começando das menores. Eu quero que você leia comigo agora Provérbios capítulo 22. Provérbios 22 e o verso 7. Provérbios 22 e o verso 7. Aqui nós lemos: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Queridos, nos Estados Unidos existe um recurso que é muito favorável para se livrar de dívidas, porque existem créditos com juro zero. Você pode pegar um valor de 5 ou 10 ou 15 mil dólares com juro zero durante um ano todo. E com este dinheiro de juro zero, você pode saldar e eliminar os outros cartões de créditos que você está pagando juros altos. Só que você não pode deixar de pagar esse dinheiro dentro de um ano, porque se ultrapassar um ano, o prazo, o limite, então você pagará os juros do ano inteiro. Portanto, meus queridos, existem realmente algumas saídas para aqueles que buscam a ajuda de Deus para pagar as suas dívidas. A premissa é um compromisso para com Deus de ser fiel ao devolver o seu dízimo sagrado. Então você começa com o passo número 1. O passo número 1 para se libertar de dívidas é não dever mais para Deus. Ou seja, de hoje em diante eu vou ser fiel a Deus no santo dízimo e nas ofertas. Coloque Deus em primeiro lugar. E a pergunta que geralmente as pessoas fazem é esta: pastor, e o meu dízimo atrasado? Você sabe que muitas pessoas não são fiéis no dízimo hoje porque estão embaraçadas, estão comprometidas com o dízimo atrasado?
O meu conselho para você, meu querido irmão, não é que você esqueça o dízimo atrasado, mas o meu conselho é que você não faça do dízimo atrasado um motivo para não começar a ser fiel hoje. Você pode começar a ser fiel hoje, mesmo que você não esteja saldando e pagando todo o dízimo atrasado. Comece a ser fiel hoje, em nome de Jesus. E quanto ao dízimo atrasado? Faça um plano com Deus de ir pagando o dízimo atrasado na medida do possível. R$10 ou R$20 ou R$50, enfim, aquilo que você puder. Você propõe ir pagando o dízimo atrasado dentro do possível. Mas o ponto que eu quero enfatizar é: comece a ser fiel hoje. O segundo passo para se libertar das dívidas é cortar e picar os cartões de crédito, usando somente os cartões de débito ou então dinheiro vivo. Vendam tudo o que puderem vender. Este é o terceiro passo. Vender tudo que você puder vender e cortar as despesas supérfluas, como TV a cabo, lanches fora de casa, passeios, compras, doces, refrigerantes, etc. Expliquem para os filhos as razões desta decisão drástica. O próximo passo: faça uma lista de todas as dívidas, começando com as maiores até chegar nas menores, em ordem descendente. Comece fazendo o pagamento mínimo mensalmente de cada um dos seus débitos. Depois, aumente ou dobre o pagamento mensal dos débitos menores. Os débitos menores que estão lá no final da lista. Você se sentirá feliz em perceber quão rápido poderá eliminar todos os débitos pequenos. À medida que for eliminando os débitos pequenos, você poderá começar a usar aquela quantia de dinheiro para aumentar o pagamento mensal no próximo débito da lista. E assim sucessivamente. Esta é uma estratégia que funciona. Agora, queridos, veja o conselho de Deus no livro Mordomia e Prosperidade, na página 257. Façam com Deus o solene concerto de, com a sua bênção, pagar suas dívidas e a ninguém dever coisa alguma, ainda que tenham de viver à base de pão e água. Mordomia e Prosperidade, página 257. Outro conselho: evitem os extras. Aprendam a dizer um firme não para os extras, despesas extras. Cuidem dos centavos e os dólares, ou seja, os reais, cuidarão de si mesmos. Aprendam a negar o eu. Negue-se a si mesmo, principalmente quando estão rodeados de dívidas. Não vacilem, não desanimem e não desistam. Neguem o apetite, neguem a condescendência com apetite, economizem o dinheiro e paguem a dívida. Esforcem-se para pagar o mais depressa possível. Contem com a bênção de Deus, porque é da vontade de Deus que vocês se libertem das dívidas e vivam uma vida feliz e fiel. Porque Deus diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que devemos nos amar uns aos outros. Aleluia! Na parte de quarta-feira, fiança e esquemas de enriquecimento rápido. Meu querido irmão, não caia nessa armadilha de ser fiador de alguém. E se você já caiu nessa armadilha, ore para Deus te ajudar a sair dessa armadilha. Fiança e esquemas de enriquecimento rápido. Deus não quer que os seus filhos sejam responsáveis pelas obrigações financeiras dos outros. Em Provérbios, o Senhor nos exorta a não sermos fiadores de outras pessoas. Veja o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6 e os versos 1 até o verso 5. Aqui nós lemos: Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te,
e importuna o teu companheiro. Não des sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Aqui existe esta comparação para que você se livre da fiança que você fez, assim como a gazela, o passarinho, tenta se livrar da mão do passarinheiro. Você precisa ficar angustiado quando você se torna fiador de alguém, porque a dívida é sua dívida. A dívida pertence àquele que é o fiador. Em geral, pede-se um fiador quando alguém com crédito ruim busca um empréstimo de uma instituição e não se qualifica para a negociação. O agente de empréstimos dirá à pessoa não qualificada que se ele ou ela conseguir um amigo com bom crédito para avalizar o seu empréstimo, o banco lhe concederá o crédito e responsabilizará o avalista em caso de inadimplência. Alguma pessoa poderá pedir que você seja o seu fiador? Sua resposta deve ser: a Bíblia diz que eu jamais devia fazer isso. Por favor, entenda que a Bíblia nos encoraja a ser úteis aos necessitados, mas não devemos nos tornar responsáveis por suas dívidas. Portanto, meus queridos, muito cuidado com o ser fiador. Se você deseja ser fiador de uma pessoa, de um amigo ou de um parente, e está disposto a ajudar esta pessoa, e você diz para si mesmo: eu vou ser fiador, e eu tenho dinheiro para pagar esta dívida, se ele não puder pagar, eu tenho dinheiro para pagar, e vou pagar com alegria, sem reclamar. Se você está disposto a isto, tudo bem. Mas lembre-se que quando você se torna fiador, você é o verdadeiro devedor. Estudos mostram que 75% dos que se tornam fiadores acabam fazendo os pagamentos. 75%. Esta é a estatística. Dos que se tornam fiadores acabam pagando esta dívida. Agora eu convido você para ler Provérbios capítulo 28 e o verso 20. Aqui diz: o homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Queridos, eu aprendi esta verdade com prejuízos, porque quando eu estava preparando-me para o casamento, eu tinha lá os meus 20 anos, para 21 anos, eu coloquei o meu dinheiro em ações para prosperar, para ganhar um dinheiro, para ter bons recursos financeiros por ocasião do casamento. E eu então fiz investimentos. Eu me lembro que foi no Banco Safra. Fiz investimentos e depois de 2 anos eu tirei menos do que eu tinha colocado. Ou seja, tive um grande prejuízo. Somente depois deste prejuízo, eu tinha lá meus 21 anos de idade. Somente depois disso é que eu descobri este verso aqui. Provérbios capítulo 28, verso 20. Que bom se você considerar o que Deus está falando em Provérbios 28, 20. Isso vai te livrar, com certeza, de muitos prejuízos. Porque aqui diz claramente, o verso 20, o finalzinho do verso 20 diz: mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Se você quer enriquecer rápido, você vai ter prejuízos. Ou você vai extorquir, você vai tirar vantagens de alguém. Lembre-se, esquemas de enriquecimento rápido são armadilhas. São quase garantia de ruína financeira para os que são enredados por eles. Quando parece bom demais para ser verdade, tome cuidado. Muitos são prejudicados emocional e financeiramente. Uma tragédia adicional nesses esquemas desonestos é que, em muitos casos, indivíduos pegam dinheiro emprestado para se envolver nestes esquemas de enriquecimento rápido. Muitos são arruinados por esquemas de enriquecimento rápido que enriquecem somente os vigaristas que os concebem. O conselho que Deus está dando para você, meu querido irmão, minha querida irmã, preste atenção. Quando alguém tentar colocar você em um desses esquemas de enriquecimento rápido, corra,
corra, não ande não, corra o mais rápido que puder e diga: Senhor, me livre desse sistema de enriquecimento rápido, porque o Senhor já falou na tua palavra que aquele que se apressa em enriquecer não ficará sem castigo. Que Deus te ilumine, meu querido irmão. Aleluia. Na parte de quinta-feira, empréstimos e limites de prazo. Será que você não pode ou não deve fazer nenhum tipo de empréstimos? E para comprar uma casa? Queridos, quando você faz um empréstimo bancário para comprar uma casa e se propõe a pagar esta casa em 30 anos, 35 anos, isto não é dívida, desde que esteja dentro do seu orçamento. Dívida é quando nós fazemos um compromisso financeiro que não está dentro do nosso orçamento, que nós não conseguiremos pagar. Mas comprar uma casa em 30 anos ou 35 anos, isto não é dívida, isto é investimento. Porque ali está a casa. O dinheiro investido numa casa é diferente do dinheiro que você gasta em restaurantes e em compra de roupas e em viagens de turismo, que não dão retorno financeiro para você. Mas você comprar a sua casa própria, num plano de pagamentos que estão dentro do seu orçamento, isto é um bom investimento. Mas, queridos, se você atrasa os pagamentos, aí já se tornou dívida. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 15. Deuteronômio capítulo 15, verso 1 ao verso 5. Aqui nós lemos: Ao fim dos 7 anos farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão, que todo credor que emprestou ao seu próximo uma coisa, o quite. A Bíblia diz que todo empréstimo seria quitado no 7º ano, ou seja, com 7 anos a dívida caducaria, caducou a dívida, deixou de existir a dívida. Nos planos de Deus, para que as pessoas não se endividassem para sempre, existia o 7º ano, que era o ano da remissão. Este, pois, é o modo da remissão, que todo credor que emprestou ao seu próximo uma coisa, o quite. Não a exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. Do estranho a exigirás, mas o que tiveres em poder de teu irmão, a tua mão o quitará, somente para que entre ti não haja pobre. Presta atenção no que Deus disse, somente para que entre ti não haja pobre. As pessoas passavam por dificuldades financeiras naquele tempo do Antigo Testamento, como hoje também. Mas Deus fez um plano para que a pobreza não fosse contínua e eterna. Por isso existia o plano da remissão. No 7º ano, a dívida era zerada, quitada. Não existiria mais aquela dívida. Por quê? Porque Deus não queria que existissem pobres, eternamente pobres. Somente para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra, que o Senhor teu Deus te dará por herança para possuí-la, se somente ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em fazer todos estes mandamentos que hoje te ordeno. Deus fez planos, criou estratégia para que não existissem pobres, eternamente pobres. Por exemplo, as propriedades que as famílias possuíam. Às vezes, por má administração financeira, os pais tinham que vender a sua propriedade. E então o comprador sabia que ao comprar aquela propriedade, pagaria o preço dos anos que ainda faltavam até o jubileu. Ou seja, jubileu era aquilo que acontecia de 50 em 50 anos. De 50 em 50 anos, todas as terras vendidas por causa de dificuldades financeiras, por causa de pessoas que se tornaram servas umas das outras, estas propriedades voltariam para o seu dono original. Nenhuma família no plano de Deus, aqui no Antigo Testamento, nenhuma família ficaria eternamente sem as suas propriedades. Ao se completarem 50 anos, todas as propriedades que tinham sido vendidas voltariam para as mãos dos seus primeiros donos.
Assim sendo, mesmo que os pais já tivessem morrido, os filhos receberiam de volta as terras, as propriedades. Queridos, Deus fez planos para que não existisse uma pobreza constante no meio do seu povo. Em harmonia com outros estatutos de 7 anos, não apenas os escravos ou servos e a terra eram regulamentados, mas também os credores. Como estes não queriam perdoar dívidas, o maior período que alguém poderia ficar endividado era de 7 anos. No plano de Deus, num mundo ideal, sem pecado, era para ninguém ter dívidas. Mas infelizmente, nós não estamos vivendo num mundo ideal e as dívidas existem. No mundo real de hoje, pode haver necessidade de tomar empréstimos. Faça o melhor negócio possível com a menor taxa de juros disponível. Pegue emprestado o mínimo que você precisa e pague em pouco tempo para economizar nos custos dos juros. E agora, meu querido irmão, eu quero ler para vocês mais alguns conselhos de Deus. No livro Mordomia e Prosperidade, na página 253 e 254, nós lemos assim: privem-se da comida e do sono, de preferência, a ser culpados de reter de outros aquilo que lhe é devido. E na página 254, nós lemos o 8º mandamento: não furtarás. Condena roubar pessoas e o tráfico de escravos e proíbe a guerra de conquista. Condena o furto e o roubo. O mandamento não furtarás condena o furto e o roubo, proíbe o engano no comércio e requer o pagamento de dívidas e o pagamento de salários justos. Declara que toda tentativa de se obter vantagem da ignorância de alguma pessoa, da sua fraqueza ou da sua infelicidade é registrada no livro dos céus como fraude. Mordomia e Prosperidade, página 254. E nós lemos na página 257. Façam com Deus o solene concerto de com sua bênção pagar as dívidas e a ninguém dever coisa alguma, ainda que tenhais de viver à base de pão e água. Não deva nada para ninguém. Mordomia e Prosperidade, página 257. E na página 272. Evitem contrair dívidas, assim como evitam a lepra. Vou repetir. Evitem contrair dívidas, assim como evitam a lepra. A boa notícia, meu querido irmão, a boa notícia é que Deus atende nossas orações. Quando oramos e choramos e clamamos que Deus nos liberte das dívidas, Ele nos atende. Mas primeiro temos que reconhecer o nosso pecado. Eis aqui uma oração sugestiva para você, sua esposa, para que vocês façam. Ajoelhe-se com a sua esposa e confessem: querido Deus, nós estamos ajoelhados na tua presença, primeiramente para pedir perdão pelo nosso pecado. Nós reconhecemos que pecamos contra o Senhor, gastando o que não tínhamos para gastar, comprando o que não podíamos comprar, aquele carro, aquela viagem, aquelas roupas, aqueles sapatos, aqueles móveis. Nós agimos loucamente. Perdoa-nos, Senhor, pelo sangue de Jesus e, por favor, nos ajude a pagar tudo o que devemos. Ensina-nos, Senhor, a fazer economias e fazer planos para pagar nossas dívidas. Ajuda-nos, Senhor, a cortar e picotear os nossos cartões de crédito para não sermos tentados a usá-los novamente. Ajuda-nos, Senhor, a te colocar em primeiro lugar em nossa vida e tirar o dízimo de tudo e tirar a nossa oferta como primícias das nossas rendas, colocando o Senhor Deus em primeiro lugar. Dá-nos coragem, Senhor, para procurar os nossos credores, pessoas a quem devemos, e falar com elas, e falar que estamos decididos a pagar tudo o que devemos. Tem misericórdia de nós, Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós, Pai Celestial, porque é em nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Tenha certeza, meu irmão, tenha certeza, minha querida irmã, que Deus vai ouvir esta oração e vai libertar você.
porque Deus planejou para a sua vida bênçãos e não maldição. Deus planejou para a sua vida que você tenha dinheiro para dar, para distribuir e não ficar pedindo emprestado. Deus planejou para você ser cabeça e não cauda. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. É a minha oração. Fique, portanto, com a paz de meu Jesus. Amém.